Boa tarde. Nós vamos começar a falar hoje da Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa, ela teve algumas causas. Primeiro, a França entrou em diversas guerras e saiu derrotada de todas. Ela perdeu na Guerra dos 7 Anos, ela perdeu territórios no Canadá e no norte dos Estados Unidos. Durante a Revolução Americana de Independência, a França também enviou soldados para lá e teve um enorme gasto militar. Tudo isso vai ocasionar uma série de desfalque no dinheiro público francês, no cofre real francês. Então o rei, além das guerras, passou a sofrer pressões devido a problemas climáticos que ocorreram nesse período, que foram vários, chuvas intensas, secas, geadas, que destruíram a agricultura. E destruindo a agricultura francesa, o preço dos alimentos aumentavam consideravelmente. Então havia problemas de guerra, falta de dinheiro, problemas ambientais, causando uma inflação no preço dos alimentos. E para piorar a situação, o rei tinha construído um grande castelo, o Castelo de Versalhes, onde ele mantinha uma grande quantidade de súditos ali, principalmente nobres que não tinham condições de se manter, e gastava muito dinheiro com isso. Então a burguesia, irritada com os impostos e com a tentativa do rei de aumentar impostos, começa a querer uma solução. Como o rei não conseguia dar, Luís XVI não conseguia dar essa solução, a burguesia vai pressioná-lo até ele convocar os Estados Gerais. Os Estados Gerais eram para resolver essa situação, mas os Estados Gerais vai agravar a situação, já que os Estados Gerais representava a sociedade francesa. Essa sociedade francesa é estamental, dividida em 3 grupos. Primeiro, clero, que rezava. Segundo grupo, nobreza, a que guerreava. Terceiro grupo, burgueses, camponeses e operários. A burguesia era detentora da riqueza econômica da França. Ela era quem comandava a economia francesa. E ela não tinha direito à participação política. Já a nobreza, no segundo estado, sim, tinha participação política e não pagava impostos. Isso vai gerar um conflito, principalmente quando convocados os Estados Gerais. Porque durante os Estados Gerais, a votação não era feita por cabeça de deputado, mas sim por grupo social, ou seja, por estamentos sociais. Então toda vez que ia ter uma votação, o primeiro estado, o clero, e o segundo estado, a nobreza, se unia e votava e vencia a votação. Como consequência, a burguesia, que tinha maior número de deputados, perdia. E ela vai se revoltar contra isso. Essa revolta contra esse tipo de assembleia e esse tipo de votação vai fazer com que ela se separe. Ela abra uma nova assembleia, a chamada Assembleia Constituinte. Só que o rei vai fechar essa assembleia com o seu exército. E isso no ano de 1789. Como consequência, o povo, assim que fica sabendo do fechamento da Assembleia Constituinte, formada por parte da burguesia, também tinha alguns nobres no meio, sai às ruas. Sai às ruas em protestos. E em protestos violentos. E eles vão tomar a Bastilha, uma prisão real. Essa Bastilha era uma prisão onde o rei prendia seus inimigos políticos e também era depósito de munição e de armas. A tomada da Bastilha é o início da Revolução Francesa. É quando há o início da Revolução. O rei é obrigado a se tornar um rei constitucional. Vai ser formada uma Assembleia Constituinte, uma nova Assembleia Constituinte, e o rei vai ter que aceitar a nova Constituição. Ele vai ser uma monarquia parlamentar. A França se torna uma monarquia parlamentar. Só que o rei Luís XVI aceita, mas no fundo ele queria voltar ao absolutismo. E quando a França é invadida pela Áustria e pela Prússia para retomar o poder absolutista na França, apoiado pelo rei, o que vai ocorrer?
vai ocorrer uma guerra contra o invasor e vai se descobrir que o rei estava envolvido, que o rei era um traidor, que ele colaborava com tropas austríacas e prussianas. Então o rei vai acabar sendo executado, ou seja, para ser julgado e levado à guilhotina. É nesse período que se instala o período do terror. O período do terror é um período liderado principalmente pelos jacobinos. Vamos lembrar que além dos jacobinos, tinha os girondinos, os montanheses, que eram grupos políticos na França. Eram partidos, quase igual partidos. Esses grupos, cada um tinha um posicionamento. Os girondinos eram ligados à alta burguesia. Os jacobinos eram ligados à baixa burguesia. E os montanheses, às vezes, oscilavam entre a alta e a baixa burguesia, entre os jacobinos e os girondinos. E Robespierre é um jacobino. E ele vai liderar esse período, chamado período da Convenção, o período do terror. Nesse período do terror, várias pessoas vão ser presas, julgadas e condenadas. É lógico, nem todo mundo é condenado à morte. Mas durante o processo revolucionário francês, em torno de 20 mil pessoas vão ser guilhotinadas. Inclusive Robespierre. Robespierre, no final, 1794, ele vai ser preso e condenado à guilhotina. Então, o próprio líder jacobino é condenado à guilhotina. Em 1794, a convenção acaba e é instaurado o diretório. O diretório é a chegada dos girondinos ao poder. Só que o governo do diretório vai ser um governo extremamente corrupto, ineficaz, ineficiente e com uma série de crises devido à corrupção, a complôs. Tudo isso vai abalar o diretório, que é instalado em 1795 e vai durar 4 anos, até o aparecimento de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai destituir o diretório através de um golpe e instaurar a era napoleônica, o consulado. Mas isso é uma outra matéria. Qualquer dúvida, pergunte.